Olá, oitavo ano. Vamos lá para a nossa próxima aula. Hoje a nossa aula vai estar falando aí sobre a V7, né? Nossa última prova de quarto bimestre. E a gente vai estar tratando aí sobre as questões relacionadas à África. Tanto a parte física quanto a parte social, né? Cultural, histórica, tudo sobre o continente. A gente tem 2 capítulos falando sobre isso e a gente vai estar aí fazendo essa viagem aí pelo continente, ok? Vamos lá abrir nossa página, nosso livro na página 258, que é onde começa nosso conteúdo. E eu vou compartilhar aqui a tela do livro para que você possa acompanhar. Então vamos. Página 258. Aspectos naturais da África, né? Ou aspecto físico, né? Parte que estuda a geografia física do continente. A gente vai começar isso aí por essa parte. Então vamos ler aí para a gente ter uma base. A seguir, vamos abordar aspectos do relevo, da hidrografia, dos tipos climáticos e da vegetação do continente africano. Relevo e hidrografia. Em seus aspectos físicos, a África apresenta algumas características marcantes. Ao observarmos o mapa de relevo e hidrografia do continente, por exemplo, podemos verificar que a maior parte dos planaltos tem seu início próximo à costa, né, ou seja, próximo ao litoral, enquanto as principais planícies e depressões estão localizadas no interior. Muitos rios que nascem próximo ao litoral correm em direção ao interior, alguns cavando seu caminho em direção ao oceano e outros desaguando em lagos ou deltas continentais. Esses deltas aí são as desembocaduras, né, as foz. Do ponto de vista geológico, o continente africano é predominantemente formado por antigos escudos entremeados por bacias sedimentares, com jovens cadeias de montanhas no extremo norte africano, ao longo das montanhas Atlas e também no centro-leste, onde se destaca o grande Vale do Rift, que também é chamado de Rift Valley. Então, vimos as referências, vamos ver alguns destaques aqui. Vou diminuir o mapa para que você possa visualizar o mapa todo. A gente, quando trabalha uma região, um continente, é bom que a gente conheça o mapa dessa região. Então, esse mapa está tratando do relevo e da hidrografia, né? Principalmente a questão do relevo, que está aqui marcado pela legenda, ó, as altitudes. Então, quanto mais escuro, parte mais alta, né? Acima de 3.000 metros de altura, e tem aqui os mais baixos, que tem de 0 a 200 metros. Então, essas áreas, né, considerando aí as características principais, usando esse mapa, onde inicia o conteúdo, dentro do que a gente estudou e que se destaca, as partes mais próximas do litoral, né, apresentam áreas mais elevadas, de forma geral, obviamente. Aqui também. E o interior é caracterizado principalmente pelas... Deixa eu ver se tem alguma outra...
Por aqui. Vamos ver se dá. Opa, beleza. E aqui o interior, ó, ele é caracterizado por áreas mais baixas, ou seja, planícies e depressões. As outras características que foram faladas aqui, tratou o Vale do Rift aqui, vamos logo destacar esse aqui, ó, Vale do Rift. O Vale do Rift é esse trecho aqui, ó, onde tem alguns trechos de água que é como se fosse uma rachadura. Então aqui tem uma falha geológica que vai daqui, vai subindo e vai até a Síria, né, pegando aqui o continente asiático. Esse Vale do Rift é uma falha geológica, ok? E falou também em relação aos rios, né? Os três principais rios que se destacam como parte das características físicas aí do continente africano são os rios Nilo, que é o maior, o rio Congo e o rio Níger, que são os maiores rios da África, né? O Congo está aqui. Vamos tirar aqui e apagar para que vocês possam visualizar. E botar outras referências aqui para que você possa ver. Aqui, ó, Rio Nilo. Esse rio aqui, que é o segundo maior rio do mundo e o maior rio africano. O rio Congo, que é esse rio aqui, segundo maior do continente africano, e o rio Níger, que é esse aqui. Ok? E a gente tem, vou desmarcar para a gente conseguir considerar as outras áreas também importantes das questões físicas do continente africano, que são os desertos. Devido ao clima muito árido na região do continente africano, né, ter várias áreas com clima árido, ele apresenta alguns desertos, né? Um deles, né, no caso aqui embaixo, é influenciado pela corrente marítima aqui, ó, de Bengala. Mas vamos ver lá quais são os três principais desertos da África. O Saara, né, o deserto do Saara, é o maior deserto do mundo em relação à extensão, né, considerando aí o deserto quente, né, que lugares extremamente gelados, como o Polo Norte, também é considerado deserto, mas é chamado de deserto frio. Esse deserto quente, o maior que tem, é o deserto do Saara. E a gente tem mais desertos aqui embaixo, né? Toda essa região aqui, a gente vai ter o deserto do Kalahari e o deserto da Namíbia, que também são desertos importantes e que de grande influência aí na região africana. Tem outras pequenas regiões, mas esses são os principais que se destacam. Outras características físicas que a gente vai ver, agora a gente vai para a página 260, para que a gente possa verificar as principais características do clima e da vegetação do continente africano. Vamos lá. Ó, clima e formações vegetais. Nos mapas a seguir, podemos verificar que o continente africano é praticamente cortado ao meio pela linha do Equador, tendo a maior parte de suas áreas localizada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Aliás, por falar em trópicos, né, um continente que pelo mapa você percebe que ele pega aqui várias linhas imaginárias que passam por ele, né? Ele se destaca por isso. Passa o Trópico de Câncer, né, que é uma linha imaginária do globo terrestre, passa a linha do Equador, que é essa linha que está no meio, e passa o Trópico de Capricórnio. Então, isso até influencia na diversidade no próprio continente. Pega várias regiões e regiões que se repetem, né? Próximo da linha do Equador, você vai ter o mesmo tipo de clima e, consequentemente, o mesmo tipo de vegetação, porque acompanha, e vai se afastando da linha do Equador, você vai tendo a repetição, tanto para cima quanto para baixo, do clima que vai mudando. E
os principais, ou o que se destaca mais em relação, por exemplo, ao clima, é esse clima que está de verde aqui, que é o clima tropical. Então, o principal clima que se destaca no continente africano é o clima tropical. Está aqui, ó. Na legenda você consegue acompanhar. O clima tropical é o principal clima do continente africano. E a vegetação é essa de cor laranja. É a principal formação vegetal do continente africano. Essa formação vegetal, inclusive, é chamada de característica do continente. É chamada de savana. Você pode vir aqui e olhar pela legenda, ok? Essa savana é o tipo de formação vegetal que é similar ao que encontramos no Brasil, que é chamado de cerrado. São vegetações de pequeno e médio porte, que apresentam aí tanto o tronco quanto os galhos retorcidos, ok? Vamos agora para a página 263. A gente vai falar agora de algo que marcou bastante, que é a questão da divisão do continente, né? O continente africano, um dos principais motivos que ele passa por sérios problemas sociais e de conflitos e de guerras, tem a ver com a sua divisão no período da colonização, né? Foi uma divisão feita de longe, apenas com mapa, o que gerou o que a gente chama e sempre lembra que são fronteiras artificiais. Então, vamos lá ler um pouquinho para dar uma base e a gente vai apresentando aí da medida que for passando o mapa e outras referências. Então, as questões territoriais na África. Sob a liderança do rei Leopoldo II da Bélgica, que pretendia estabelecer uma colônia na porção central da África, as potências industrializadas da Europa realizaram uma série de encontros e negociações que tiveram como marco inicial o Congresso de Berlim, em 1884, entre 1884 e 1885, na Alemanha. Neles foram definidas as bases para a colonização do continente africano, de acordo com os interesses de cada uma das nações envolvidas. Então vocês percebem aqui, né? O primeiro destaque, ó, Congresso de Berlim entre 1884 e 1885 na Alemanha. Quer dizer, lá da Europa eles fizeram um congresso e resolveram de lá, em outro continente, obviamente sobre o mapa. A gente fez um exercício que tem uma ilustração que mostra eles sentados em volta da mesa e um dos principais lá que estava falando sobre essa divisão, como se tivesse com um bolo na mesa e dividindo em partes, né? Fazendo uma divisão sem ter contato, sem estar considerando as fronteiras que já eram existentes no continente. Então vamos seguir aqui. O desenvolvimento das colônias africanas envolveu a subjugação dos povos nativos, muitos dos quais formavam nações numerosas e organizadas. Com a justificativa de levar o desenvolvimento aos povos africanos, que, no contexto da época, eram considerados atrasados. As nações europeias buscavam matérias-primas para explorar e mercados consumidores para seus produtos industrializados. A divisão da África entre as nações da Europa foi feita sem levar em consideração as fronteiras culturais e territórios já existentes, né? Isso aqui é primordial, ó. Desrespeitando tanto a diversidade étnica e religiosa, quanto os territórios ligados historicamente a determinados povos. Desse modo, alguns povos tiveram seu território dividido entre colônias. Em outros casos, povos rivais passaram a integrar uma mesma colônia, ou seja, como se fosse dessa maneira aqui, ó. Espera aí. Aqui tem um povo
Aqui outro povo. Aqui outro povo. Para a gente ter uma ideia, né? Quando eles iam dividir, o que acontecia? Eles viram lá o território sentado com o mapa na mão, eles decidiram que ia ficar, por exemplo, esse com esse pedaço, um outro pedaço aqui, aqui outro pedaço, né, só para a gente ter um exemplo, e aqui um outro pedaço. Então, quando eles dividem assim, o que acontece? Aí decide para quem vai ficar. Vamos supor que esse aqui fica para Alemanha. Esse aqui fica para a Bélgica. E esse aqui fica para Inglaterra ou França, né? E aí o que você vai acontecer? Esse aqui, por exemplo, está integrando 3 povos diferentes. Então, ó, 3 povos diferentes, ó. Povo A, povo B e povo C. 3 povos diferentes. Esse outro aqui, tá? Esse outro aqui está integrando 2 povos, 1 e 2. Então esses povos ficaram misturados. E o de baixo, esse povo aqui que estava na cor de uva, ficou dividido. Uma metade ficou no primeiro no território do meio e a outra metade no território de baixo. Então, o que aconteceu? Quando eles descolonizaram, esses povos aqui, descolonizar é deixar o espaço para os povos nativos. Eles entraram em conflito para saber quem é que vai governar. Já que eles estão entregando o território na nossa mão, esse território que passou a ser um só, pertence a qual dos povos? Esse aqui ficou com 2 povos, pertence a qual dos povos? E aí, essa incógnita, né, gerou os conflitos que se arrastam até hoje. Mistura de povos e separação dos povos. E tudo isso tem uma série de reflexos para toda a população na África e que a gente vem estudando durante esse período, né, esse último período, gerando conflitos étnicos e religiosos, gerando guerras civis, ou seja, guerra dentro do próprio território, gerando uma instabilidade política e gerando o sentimento de separação, de separatismo, de criar um novo país separando esses territórios. Isso tudo gera, o principal problema é essa instabilidade, que vai afetando e aumentando a pobreza no território, nos territórios da África. E aí a gente parte para a questão da divisão regional da África. Para a gente encerrar, esses conflitos foram originados por causa da colonização, que fez fronteiras artificiais, e depois, na hora da descolonização, que deixou os povos à própria sorte e eles ficaram querendo, né, cada um dominar o seu território, não aceitando um governo de uma outra nação, né, de uma outra etnia, já que o território passou a ser um só. E isso aí acaba não permitindo que os territórios se organizem melhor, parem com os conflitos para poder investir, para poder crescer. Está sempre gerando problemas e conflitos e, às vezes, guerra civil. Né? Guerra civil, que é a guerra dentro do próprio território. Vamos lá para a questão da regionalização. Página 264. Deixa eu ver aqui o início. Aqui. Vamos ler essa parte aqui para dar base que a gente vai falar. Ó, regionalização do continente africano. Diferentes critérios podem ser utilizados para regionalizar a África. A regionalização mais usual destaca aspectos étnicos religiosos da população e divide o continente entre África Islâmica e África Subsaariana.
sendo o limite entre elas definido aproximadamente pelo deserto do Saara. Veja o mapa a seguir. Apesar de estar falando da principal, que é dividida em duas, aqui no livro tem a divisão por questões mais voltadas a características naturais, que aí divide nessas 5 regiões, né? África do Norte, África Oeste, África Oeste essa aqui, África Central essa laranja aqui, África Austral, que é essa aqui, né? A palavra austral tem a ver com sul, e o chifre da África. É uma região também polêmica devido às suas dificuldades e seus problemas e conflitos. E a gente deu mais ênfase a essa que é chamada a principal, que está escrita no texto. Vou voltar um pouquinho para você visualizar, que é a divisão entre África Islâmica e África Subsaariana. Essa divisão entre África Islâmica e África Subsaariana é marcada principalmente pelo deserto do Saara, que fica mais ou menos aqui, nessa área, e daqui para baixo, né, a região é caracterizada principalmente pelas seguintes referências. A chamada África Islâmica é marcada aí, né, pela população de maioria branca, adepta ao islamismo, com origens árabes, e a região apresenta mais qualidade de vida, ou os países, né, em sua maioria, apresentam maior qualidade de vida do que os países da África subsaariana. São países que, de forma em geral, apresentam IDH maior. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mostra aí a questão da qualidade de vida relacionada à renda, né, que é o PIB per capita, relacionada à questão da educação e relacionada à questão da saúde. Esses 3 itens entram como o Índice de Desenvolvimento Humano de uma região. E a África subsaariana, ela é caracterizada principalmente pela população de maioria negra, religiões diversas, e é mais afetada pela pobreza, né, onde impera aí a fome em grande parte do território, apresenta um grave número alarmante de pessoas infectadas com a AIDS, com outras doenças como ebola e por aí vai, doenças que afetam a maior parte do território, porque o território não tem qualidade de vida, não tem serviço de saúde, não tem estabilidade política na maior parte dos casos por causa desses conflitos, e aí não consegue tratar os problemas. Então essas são as principais referências. E em relação à atividade econômica, apesar do continente africano ter apresentado em alguns lugares, né, a gente viu em uma das aulas que o continente africano às vezes é considerado um local de contrastes, porque ele apresenta uma riqueza geológica e uma pobreza na sua maioria, porque essa riqueza que é tirada do solo, que é explorada, não é distribuída para a maior parte da população. Mas, ao mesmo tempo que é considerado um país com um grande número de pobreza, miséria, fome, ele apresenta alguns lugares que têm bairros nobres, tem lugares com maior desenvolvimento, melhor qualidade de vida, e alguns lugares bem urbanizados. E isso, então, é uma forma de dizer, uma forma de perceber o contraste que existe no continente africano. E a gente pode dizer que, apesar dele estar se urbanizando, apesar de estar também alguns lugares desenvolvendo a indústria, mas a maior parte da população ainda trabalha na agropecuária, ok? É o que predomina na região. Então, essas são as principais referências, né? A gente fica aí com esse conteúdo para a gente estudar para a AV7 e fazer uma boa atividade avaliativa, ok? Valeu, pessoal. Bons estudos aí, boa prova.